Valendo. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com a Inácia, que vai nos trazer sobre, Ana, Capítulo 20 do livro Os Mensageiros. O título é Defesas contra o Mal. Isso mesmo. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo, né, da revisão geral que a gente está fazendo. Então, assim, é muito importante, né, que preste atenção na ligação que tem entre o estudo do Evangelho, né, o que a gente lê sobre o Evangelho, com o estudo da mediunidade e com o capítulo do dia, né? Então, o Evangelho ele vai estar sempre ligado, ou nos dois ou em um deles, né? Ele vai estar sempre nos trazendo como que a gente pode encontrar melhor aquele tema dentro do Evangelho, tá bom? Sim. E o que mais? Um vai complementar o outro. Um vai complementar o outro, esclarecer um pouquinho, né, as nossas dúvidas, né? Então vamos já pedir aos nossos amigos que estão nos assistindo, que possam nos informar se está tudo bem o som, a imagem. Quem já leu já pode mandar os comentários, as perguntas. A Aninha está aqui a postos. Estamos, né? Então, são 8 horas. Sim. Então, neste momento, já vamos nos acalmando, nos projetando para a casa da prece e sentindo que quando aqui chegamos, abraçamos os amigos do plano físico que nos esperam, recebemos os abraços carinhosos do plano espiritual, que neste momento se estendem a todos os nossos lares, aonde estivermos, que possamos estar todos juntos, unidos num só coração, com a proteção dos mentores do estudo desta noite, dos mentores desta casa, para que todos juntos possamos nos dirigir ao Mestre Jesus. E junto a Ti, Senhor, nós lhe rogamos que nos intua, que abra os nossos corações no entendimento dos estudos desta noite. Rogamos também, Senhor, que envolva a nossa querida Ana, para que ela possa nos trazer as belezas que estamos conhecendo através deste livro. E assim, todos juntos ao seu coração, nós lhe pedimos, Senhor, que nos leve até o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, o nosso estudo desta noite no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E no item 6, não acrediteis em todos os espíritos. Depois nós estudaremos um pouco da mediunidade, onde veremos a influência do meio nas comunicações. E depois veremos o capítulo 20 dos Mensageiros. Isso. Qual que é, né? O capítulo 20, Defesas contra o Mal. Isso mesmo. Então, vamos começando com o nosso Evangelho. Então, no item 6, não acrediteis em todos os espíritos, João nos conta que Jesus disse o seguinte:
caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis, desconhecidas ainda, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Estas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos até agora incompreendidos, que o Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar estes fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credibilidade alheia e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, estes fenômenos nada provam por si mesmos. A missão se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol dissipa os mais densos nevoeiros. Então, agora, nós vamos passar para o nosso estudo da mediunidade, onde já estamos revisando, né? Para que a gente possa, de novo, relembrar um pouquinho, para depois entrar mais profundamente em cada tema. Então, nós vimos que a mediunidade é uma disposição orgânica, que todos nós nascemos com ela. E que é chamado de médium aquele que sente num grau menor ou maior a presença dos espíritos, e que os espíritos não são todos iguais, eles são como os homens, né? Eles são o espírito é a alma do homem que desencarnou. Então, como aqui na Terra nós não somos todos iguais em evolução moral, também no meio dos espíritos assim acontece. E Kardec, ele designa 3 componentes, né? Ele fala que existe o espírito, o perispírito, que é o corpo espiritual que acompanha esse espírito, e quando encarnado nós temos um corpo físico. E desencarnados só se tem o espírito e o perispírito, e que é através dos perispíritos, do encarnado com o desencarnado, que acontecem os fenômenos mediúnicos. E que, para que esse fenômeno aconteça, é necessário que haja uma atmosfera perispirítica formada pelo médium e pelo espírito comunicante, para que a mensagem possa correr no meio destes fluidos. E aí nós vimos que nessa atmosfera perispirítica, o médium, pela sua própria vontade, ele expande o seu perispírito. Então, através da prece, em recolhimento, ele expande o perispírito, e nessa expansão, o perispírito que está ligado célula a célula com o nosso corpo físico se solta um pouquinho e consegue ver o mundo espiritual que o rodeia. Então, para que aconteça essa mensagem, tem que haver essa exteriorização perispirítica,
uma afinização, uma afinidade entre os fluidos do médium e do espírito comunicante, para que a sintonia de pensamentos e sentimentos ocorra. Então é aí nessa sintonia que vem, que transmite, que o espírito transmite a mensagem para o médium. E a semana passada nós vimos como a influência moral do médium nas comunicações é importante, né? Porque se nós não fizermos a nossa reforma íntima, se nós não nos melhorarmos, se não analisarmos os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos sentimentos todos os dias, buscando combater ainda o mal que está em nós, e se não estudarmos o Evangelho para entender qual é esse mal e qual é o remédio que o combate, nós ainda podemos ficar nessas sensações ruins, vivendo como a gente viveu até hoje. Então, se estamos aqui estudando, é para que consigamos combater em nós o mal que ainda existe em nós, né? E é para isso que nós encarnamos, para que possamos desenvolver e evoluir espiritualmente. E hoje nós vamos falar sobre a influência do meio, que está no livro dos Médiuns, no capítulo 21. Então, neste livro, Kardec, na questão 231, fez a seguinte pergunta: o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? E aí os espíritos responderam: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam, para o bem ou para o mal. Então, estamos cercados por muitos, espíritos que a gente não vê. E aí, através de uma questão de sintonia, de sentimentos e pensamentos, nós vamos estar ligados e vamos ser influenciados por aqueles que se sintonizam conosco, que está na mesma faixa vibratória nossa. Então, ele fala o seguinte: onde quer que haja uma reunião de homens, aí também, em torno deles, há uma assembleia oculta participando dessa reunião. Então, quando estamos reunidos aqui, conversando alguns assuntos, à nossa volta também tem todos aqueles irmãos que já desencarnaram, que nós não conseguimos, na maioria das vezes, enxergar, participando dessas nossas conversas, daquilo que nós estamos fazendo. Isso em qualquer lugar que a gente esteja, eles estão junto da gente. Então, se sintonizamos com o bem, estarão perto de nós e trocando ideia conosco também, enquanto nós estamos naquele meio, para o lado bom. E conforme o local que a gente esteja, conforme estejamos fazendo as coisas nossas do dia a dia, da sociedade, tanto no lar como nos escritórios, na profissão, no nosso lazer, onde quer que sejamos, nós vamos estar rodeados pelos amigos espirituais. Então, ele fala que esses amigos são aqueles que se simpatizam com as nossas qualidades ou que simpatizam com os nossos defeitos. E, enquanto estamos neste meio e através desses sentimentos ou dessas qualidades, nós nos comunicamos com eles como se fosse uma evocação. A gente vai falando alguma coisa, aquele pensamento vai vindo, e a gente vai trocando ideia ali, é como se estivéssemos convidando para a nossa reunião. Então, Kardec ainda nos fala que se a gente pensar, ele fala assim: admitamos que tais homens tenham a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível por meio de um intérprete, e que esse intérprete seria o médium. E aí ele pergunta: quais serão os seres que lhes responderão ao chamado? Para a gente pensar nisso. Quem é que a gente está chamando para perto da gente? Então, ele fala que virão aos nossos chamados aqueles que nos rodeiam,
aqueles que estão perto da gente, que nos seguem pela atração dos pensamentos que nós emitimos, que eles ficam ali espreitando uma ocasião para eles se manifestarem, né? Seja através de pensamentos que vão jogando, né, nas nossas ideias, e nós vamos aceitando se a gente não tiver como combater ou se a gente gostar daquilo que a gente está ouvindo. Então ele fala que esses espíritos, eles povoam todo o espaço e estão incessantemente perto de nós, nos observando, intervindo nas nossas relações, que muitas vezes a gente acha que nós estamos conversando e aí, sem querer, a gente fala alguma coisa que não deve. Então, assim, a gente não está preparado ainda para barrar um pouquinho essas interferências. Então, ele fala que eles nos seguem e nós podemos evitá-los ou não, através do nosso conhecimento, da nossa força de vontade, em se melhorar. Então, aqui ele frisa bem que a faculdade mediúnica não influi nada nisso, que ela é só um meio de comunicação entre os dois planos, né? E que ninguém precisa ser médium ostensivo para atrair os seres do mundo invisível. Então, nós já aprendemos que nós somos médium 24 horas por dia, em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar nós estamos aí expostos e estamos ali convivendo com aqueles que já estão mais próximos dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, ele falou que basta que haja uma afinidade, uma sintonia de pensamento, eles já estão perto da gente. Como a gente viu, como se fosse uma evocação, como se a gente estivesse chamando, mas a gente está atraindo através daquilo que sentimos. E aí ele também nos traz que, considerando o estado moral do nosso planeta ainda, a gente tem ideia dos homens que vivem aqui, né, pela nossa convivência diária. Então, se os espíritos são as almas dos homens que já viveram na Terra, então a gente já sabe de que gênero são esses espíritos que estão nos rodeando, né? Que na maioria das vezes não são espíritos superiores, porque os espíritos superiores, eles têm um trabalho a fazer, eles não ficam ali à disposição o tempo todo, procurando em quem eles podem enviar algumas ideias, né? Então, aí nos faz a recomendação que precisamos verificar os ambientes que frequentamos e que interagimos dentro dele. E para que a gente possa verificar bem, ele cita assim, como estamos dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, o que estamos levando para casa, o que estamos deixando permanecer nos nossos lares, no nosso local de trabalho, como é o nosso lazer, onde estamos indo, com quem estamos nos afinizando, com quem estamos buscando para trazer. A gente pensa que sai para ser alegre, né? Para ficar um pouquinho mais alegre, e no fim a gente se envolve com outros tipos de espíritos que estão à nossa volta mesmo. E aí ele pergunta, o que estamos procurando? Que meio estamos querendo frequentar? Em que meio estamos querendo viver? E aí ele fala que nós temos que analisar essa nossa interação nesse meio que a gente tiver. O que esse meio, onde estamos, em qualquer lugar, o que estão provocando em nós, né? Como nós nos sentimos em alguns lugares. O que a gente pode fazer para mudar isso? Né? Nós podemos nos mudar dentro daquele meio que a gente está, ou nós podemos mudar o meio que estamos frequentando. Então ele falou que tudo isso é um conjunto de informações que a gente precisa ter para que na hora que a gente for dar uma comunicação, na hora que a gente estiver num processo mediúnico, quem vai estar perto da gente?
Então é por isso que nós precisamos de todo esse preparo, ele fala até da nossa reforma íntima, como nós precisamos fazer a nossa reforma íntima para a gente poder identificar quem está perto da gente, o que nós estamos sentindo. Então ele fala assim que a influência do meio onde convivemos caminha junto com a nossa reforma íntima. E faz algumas recomendações, que ele fala o seguinte, que a seriedade das reuniões mediúnicas por si só não é suficiente para haver comunicações elevadas. Precisa, acima de tudo, de coração mais puro, com sentimentos elevados que atraia os bons espíritos e que com desejo sincero de aprender. Porque ele fala que muitas vezes as pessoas vão para algumas reuniões mediúnicas como curiosidade e não como aprendizado para a sua evolução moral. Então ele fala que é por isso que a importância que uma reunião mediúnica ela seja feita sempre em local adequado, já preparado anteriormente, porque aí ele vai estar protegido pelas equipes espirituais daquele local que foi preparado para essa reunião mediúnica. Vamos estar juntos, fortalecidos pelas equipes físicas, equipes terrenas de amigos que participam, que vão estar dando a sustentação, e que estas reuniões mediúnicas, elas devem sempre acontecerem com o propósito do bem e sem segundo intenções, para que o melhor aconteça, para que a gente possa ser instrumento de Jesus em qualquer lugar que a gente esteja, mas principalmente quando estivermos em contato com aqueles seres que vêm até nós, muitas vezes trazer instruções, outras vezes eles vêm em busca de socorro. Então, que nós precisamos estar sempre com boas intenções e com um coração mais puro para a gente poder participar desse banquete divino, né? E aí continua as mesmas observações que a gente tem trazido, que os benfeitores espirituais nos falam, que dificilmente se encontra um filtro mediúnico capaz de transmitir sua mensagem com inteira fidelidade. Então, que nós precisamos ter um esforço constante no estudo e na melhoria individual de cada um, na prática deste estudo. E aí também lembrando de Emmanuel, né? Todas as vezes nós vamos lembrar aqui que quando perguntaram para ele onde está a luz definitiva da vitória do apostolado mediúnico, ele fala que essa claridade divina está no Evangelho de Jesus. Então, que todas as nossas dores e todos os remédios, todas as dores que sentimos, aflições e todos os remédios para elas, para combater estas dores, estão no Evangelho de Jesus. Então agora é com você, né? Opa. Boa noite a todos que estão aqui, estão em casa, nos acompanhando. Nós vamos começar o estudo do capítulo 20 do livro Os Mensageiros, Defesas contra o Mal. Só relembrando um pouquinho, né, o capítulo 19, que o Alfredo dá uma aula sobre o sopro, né, e os benefícios, né, dessa transmissão de energia. E a gente já passa para o capítulo 20. E o capítulo, como eu já falei, tem o tema defesas, o título Defesas contra o Mal. E assim que o André Luiz ele sai do castelo, ele tem uma visão panorâmica do sistema de defesa do posto, né? E ele se impressiona, porque é um lugar muito bem defendido, né? Tem uma defesa muito grande, e ele podia ver isso com nitidez, né? Uma visão boa do local, né? E ele observa todo o aparelhamento que existe ali, né?
ele cita alguns nomes, né? A paliçada, que é a barreira de estacas, que serve como defesa também, né? As barbacãs, né? Os pontos estratégicos, né? Onde são posicionadas as setas, tudo em prol da defesa do local. E ele cita as armas que se encontram ao longo da muralha, muito parecidas com os canhões aqui da terra, né, que a gente conhece. E impressionado com toda essa defesa, né, com todo esse aparelhamento, tem um momento que ele se emociona, porque lá no alto, né, da torre tem uma bandeira branca. Então isso causa nele uma emoção. Uma bandeira branca simbolizando a paz, né? E aí ele percebe, o Alfredo, ele percebe que o André Luiz e o Vicente, eles ficaram impressionados, né, com todo aquele aparelhamento. E aí ele fala, né, que, como eles podiam observar, que eles tinham uma bandeira ali que representava a concórdia e a harmonia, né? Então, eles estavam a serviço do bem, mas eles precisavam se defender, né? Era necessário, né, a defesa em qualquer circunstância. E o Alfredo, ele fala, né, ele compara o posto, por conta do perigo da região, como se eles fossem ovelha em meio aos lobos, né? Então eles estavam numa região muito perigosa e aquela defesa toda se fazia necessária, né? Eles precisavam defender a obra do bem. E ele também cita que naquela região tinham organizações do mal, muitas organizações do mal, infelizmente, né? E essas organizações, elas não eram ignorantes nem inconscientes, muito pelo contrário, né? E eram formadas por pessoas perversas e criminosas, né? Então era uma região bem difícil, né? De muita necessidade, digamos assim. E o Vicente, ele fica muito admirado, né? E ele pergunta se essas pessoas não sabem que o patrimônio universal, ele pertence à majestade divina, ou seja, não deve mexer, não deve agredir, né? Se essas pessoas não sabem disso. E aí, o Alfredo fala que quando ele chegou lá no posto, ele também tinha essas dúvidas, né? E quando ele chegou no posto, ele também se perguntava assim, e que a gente poderia fazer essas perguntas na Terra também, né? Porque tem tanta coisa que acontece negativa, tantas situações difíceis, né? E se as pessoas que praticam todo esse mal, elas também não sabem que Deus que a providência divina é que rege tudo, né? Eles sabem, mas eles continuam fazendo o mal da mesma forma, né? E o André Luiz, ele pergunta em que se baseia essa semelhança, né, de comportamento, né, daqui, dos da Terra, e os daquele plano acima, né? Ele fala, se fosse na Terra, tudo bem, mas aqui também, né, ele se espanta, né? E aí o Alfredo explica, né, que na Terra as pessoas disputam posições, né? Elas têm as paixões desordenadas e os falsos princípios, e assim como existe isso aqui, existe lá também, né? E até com mais intensidade, um perigo até maior, né? Que não há muita diferença, né? É até pior, infelizmente. E essas
organizações voltadas para o mal, elas têm as paixões mais fortes ainda, mais intensas do que aqui na Terra, né? Tem uma coisa mais perigosa ainda. O Alfredo fala que em todo lugar as quedas espirituais acontecem diante do Senhor e só varia a intensidade, né? Então, não é estranho acontecer lá, né? A mesma coisa que acontece aqui, até pela proximidade, né, da região. E aí o André Luiz questiona as armas, né, que ele viu lá, né? E aí o Alfredo explica que eles não têm balas de aço, né, como a gente conhece aqui na Terra, né? Mas eles têm os projéteis elétricos, né? E eles têm essas armas não para exterminar ninguém, é para defesa mesmo, né? É necessário, a intenção não é atacar ninguém, mas se eles forem atacados, eles precisam garantir a segurança do local. E aí ele fala que... Aí o André Luiz ele pergunta, né, qual o efeito dessas armas, né, desses projéteis elétricos. Aí o Alfredo ele responde até bem humorado, né? Ele fala que assustam terrivelmente, né? E causam até a impressão de morte, né? Para quem recebe a descarga elétrica. E aí o André Luiz ele se espanta, né, com essa explicação, e o Alfredo fala que as criaturas elas trazem, né, essas impressões físicas, né? Como a gente também tem a dificuldade de entender o que se passa, né, do outro lado, lá eles também têm uma dificuldade, e eles trazem ainda as impressões físicas no corpo denso que é o perispírito, né? Então, eles já, apesar de desencarnados, eles ainda têm essas impressões. E os projéteis, a intenção é afastar quem pretende atacar, prejudicar o trabalho, né? E eles causam, quando a pessoa é atacada com esse projétil, né, recebe essa descarga elétrica, ela tem a sensação de morte, né, a ilusão de morte, né? Porque nesse corpo denso dessas criaturas, esse corpo ele é modificado a todo momento por conta da matéria mental que eles carregam, né? Então, dependendo do que eles carregam mentalmente, né, esse corpo denso ele se modifica, né? Mas, por outro lado, esse corpo físico que nós temos, né, para a gente tê-lo novamente, né, precisa um trabalho durante séculos, né, para a gente poder reencarnar, né? Então, tem essa diferença que ele explica aí. E o Vicente e o André, eles ficam sempre muito admirados, né, com todo o aprendizado, com as explicações do Alfredo, né, que são muito importantes. E ele traz essas explicações assim, de forma muito serena, né, muito bem-humorado, sorridente até, né? E aí ele pergunta para o André e para o Vicente se eles conhecem a lenda hindu da serpente do santo, né? E aí eles falam que não, e aí ele começa a contar, né, que as tradições populares da Índia contam, né, que havia uma serpente venenosa que ela ficava em determinado campo e as pessoas tinham medo, né, de passar por lá, né, de serem atacadas, né. E um homem santo, né, passou por lá, ele estava a serviço de Deus, e ele buscou a região mais confiando em Deus do que nele mesmo, né. Ele sabia do perigo, mas ele confiou em Deus e foi mesmo assim. E a serpente atacou ele, né, e
E ele a dominou com o olhar e disse para ela: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. Então ele deu uma chamada na serpente, né? E aí a serpente se recolheu, ela ficou toda envergonhada, né, com aquela chamada moral, né, que o santo homem fez. E o homem seguiu o caminho dele, né? E a serpente, daquele dia em diante, ela se modificou totalmente, né? E ela, assim, ela começou a procurar os lugares, né, por onde ela passou, para tentar reparar, né, os erros, né, que ela tinha cometido, né, digamos assim. E ela se mostrou, ela foi muito pacífica, né, com toda boa vontade, né? Mas as pessoas começaram a atacá-la, né? Não receberam ela de forma pacífica como ela foi, né? E aí ela ficou assim, ela se recolheu, ela ficou muito assustada, ficou muito triste, né? Desanimada. E ela se recolheu. E quando o santo homem voltou pelo mesmo caminho, né, que ele tinha feito, ele foi visitá-la e ele se espantou com a situação dela, né? Ela estava muito diferente. E aí ela contou para ele o que tinha acontecido com ela, né? E aí o santo homem pensou, ouviu, né, tudo que ela relatou, e falou assim: minha irmã, houve um engano da tua parte, né? Te aconselhei a não morder ninguém, mas não disse que evitasses de assustar os maus, né? Então ela não tinha entendido aí o que ele tinha dito. Não ataque as criaturas de Deus, mas defenda a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância. E mostrando-lhe os dentes e os cílios, né, que é aquele barulhinho que a serpente faz, né? Então, o Aniceto, quando ele ouve, né, essa história, ele sorri também, né? E aí o Alfredo fala que a fábula dispensa comentários, né? E aqui a gente percebe, ele disse, você não vai atacar ninguém, mas você também não vai abrir mão de se defender, né? E o atacar não é de Deus, digamos assim, mas a defesa, Deus não condena a defesa, né, da gente se defender. E aí o capítulo termina com essa fábula, né? Muito explicativa também, né? É isso. Muito bom, né? Temos perguntas? Pergunta da Rosana. Boa noite. Como devemos agir com pessoas importantes da nossa família que não estão na mesma vibração que nós? Que mesmo sem consciência trazem para dentro do nosso lar a amargura, a confusão, a discórdia? Quem é? Rosana. Rosana. Oi, Rosana. Esse é realmente o trabalho que nós temos que fazer aqui na Terra, né? Nós sabemos que nascemos no meio onde nós temos que nos melhorar, que nós temos que nos entender com aqueles que estão próximos da gente, que um dia, numa outra vida, num passado, ou quem sabe até em alguma situação dessa vida, a gente, por algum mal entendido, se desentendeu. Então, nós temos que agir como Jesus ensina, com amor, com caridade, tentando entender o momento que o outro está passando ali, por isso que ele está fazendo aquelas coisas, tentando sempre nos colocar no lugar do outro para poder entender ainda as dificuldades que o outro tem. Então, cabe àquele que já aprendeu um pouquinho, que tenha um pouco mais de compaixão e que, na medida do possível, vai
orientando no que pode. Senão, a melhor coisa é a gente ficar quieto, né? Porque revidar com alguém que a gente gosta ainda, no momento não de atrito, a gente pode ainda depois levar, como diz os nossos amigos espirituais, séculos para frente para poder de novo ter essa oportunidade de se reencontrar e de reconstruir essa relação. Pergunta da Dona Mara. Se não estivermos nos preparando para o trabalho mediúnico neste dia, não deveremos ir ao trabalho? E se formos mesmo sem o preparo, o que nos acontecerá? Olha, Dona Mari, essa é a educação do médium, né? O médium, ele tem que se preparar naquele dia. Ele sabe que vai ter um compromisso à noite, que ele não pode faltar. Então, naquele dia vai acontecer tudo. Naquele dia o pneu vai furar, vai ter chuva, a gente vai se atrasar, vai acontecer alguma coisa no escritório que vai fazer com que a gente demore para sair. Então, isso realmente é para que testar o médium, para que ele tenha que se superar. Ele tem que, todos os entraves que acontecer naquele dia, ele já tem que começar a se preparar na noite anterior, ou se a gente tem que se preparar todo dia, né? Mas no dia que a gente sabe que tem um compromisso mediúnico, nós temos que estar mais vigilantes ainda. Então, qualquer coisa que aconteça, respira fundo, não entre naquela vibração, né? Para não agregar amiguinhos que não precisamos ter perto de nós, ainda mais que vamos para uma reunião. Então, é assim, é tentar o máximo que possível, mesmo com aquelas dificuldades do dia a dia, a gente trabalhá-las um pouquinho, lembrar da oração sempre que a gente precisa, lembrar de ficar quieto quando for possível para não piorar uma situação, lembrar de tomar uma água, respirar profundamente, né? Pedir para que Jesus fluidifique nossas águas para que a gente tenha um pouco mais de paciência e consiga fazer tudo. Que a gente tendo esta condição já mental de saber que acontecem mesmo as coisas naquele dia e com o que a gente pode fazer para a gente se superar, nós vamos chegar bem no local de trabalho. E o médium passista? Estou perguntando aqui, e o médium passista? O que é que ele vai doar para os outros? Né? Né? Porque o médium passista, ele doa do corpo físico, né, da vibração dele, da energia dele, que se junta com a energia dos espíritos, dos mentores que estão, e mais toda a energia que é trazida da natureza para doar pelo outro. Nesta condição, se ele chegar no local de trabalho, que ele tem o trabalho dele daquele dia, fizer a oração dele, tentar se acalmar, se harmonizar com o mentor dele, e se ele sentir que está bem, ele vai dar o passe. Se ele sentir que não conseguiu dominar as sensações que ele tem, então é melhor que ele não dê o passe naquele dia, que ele tome o passe, que ele assista o Evangelho e que ele tome o passe para que ele também se recomponha, né? Pergunta do Leandro. Boa noite, que capítulo interessante. Penso que devemos agir com educação e justiça e o respeito se faz necessário para a evolução. Em determinados casos, se afastar daqueles que não nos respeitam também é um ato de amor? Olha, Leandro, pode até ser, mas a gente está aqui para enfrentar esses desafios, né? Então, nós podemos nos afastar de algum meio, de algumas pessoas, se aquilo vai trazer dificuldades para a nossa melhora moral, nossa melhora espiritual. Mas que, enquanto a gente puder fazer alguma coisa para desfazer esses entraves que aparecem na nossa frente, isso são realmente os desafios para a gente crescer, para a gente aprender a superar. Mas se o que tiver
afetando muito o seu desenvolvimento, então é melhor que se afaste e em uma outra oportunidade venha a ter esse relacionamento outra vez para terminar o que precisa ser feito. Mas orar pela criatura. Então, e orar pela criatura, né? Então, todos aqueles, para a primeira pergunta também da Rosana, né, Rosana? Sempre orar. Então, é a arma que a gente tem na mão de defesa. É a gente orar para que aquele ser também se melhore, né? Orar para o nosso mentor nos ajudar a entender e orar para que o outro também se melhore. Perguntas? Se apresentem embaixo. Boa noite a todos, Dorô. A minha pergunta, Aninha, o Daisy, nesse capítulo, né, nas defesas contra o mal, fiquei pensando que o plano físico é uma cópia, né, do plano espiritual. E aqui o homem é refreado quando ele extrapola no mal. Ele é detido para se corrigir e tudo mais. E no plano, eu fico pensando, é preciso que esses espíritos que ainda estão na ignorância das suas atitudes ataquem para que os bons que estão trabalhando se defendam, porque eles não são refreados de uma outra forma. Aqui o homem é detido, não tem existe isso no plano espiritual, uma forma de conter esses espíritos e deixá-los, então, de um outro espaço, não atrapalhando o serviço de quem quer trabalhar, porque, em vez de ficarem se defendendo, podiam estar fazendo outras coisas, né, nesse espaço do Alfredo. Quer responder? Eu acho que por eles não terem, né, ainda uma consciência elevada, né, eles acabam fazendo esses ataques, né, porque eles estão fazendo, na verdade, o papel deles, né, que é o papel do mal é atacar o bem, né. Ele não prevalece, o bem sempre vai prevalecer, mas o papel do mal é esse. Então, eles estão, na verdade, no papel deles. E aqui na Terra também, mesmo tendo, né, essa contenção, né, tudo acontece mesmo assim, né? Então, lá também, né, eles não vão, o mal não prevalece, mas ele vai estar sempre nessa tentativa, né, de destruir o bem, né? Eles estão no papel deles, né? Não sei se eu expliquei corretamente. A gente partindo do princípio que todos são filhos de Deus. Todos fomos criados simples, né, ignorantes, para aprender a evoluir. E nós temos o livre-arbítrio para decidir sobre a nossa evolução. Aqui na Terra, nós temos algo a mais que eles, que é o corpo físico. Então, o corpo físico, né, a gente muitas vezes veste muitas máscaras para poder conter as nossas sensações, né, a nossa raiva, a nossa cólera. E no corpo espiritual eles não têm essa máscara, mas eles são igualzinhos a nós. Então, por exemplo, este local que eles estão é o local mais próximo da Terra. É o local onde fica mesmo todos aqueles que desencarnaram e muitas vezes não sabem nem que desencarnaram. Então, eles continuam, ou eles fazendo por eles mesmos, ou dominado por algumas gangues do mal que fazem eles fazerem o mal. Então, a gente vê isso aqui na Terra, né? A gente vê aí algumas gangues, algumas coisas, é a mesma coisa. E para esses da Terra, também eles têm oportunidades de se melhorar. Lá para aqueles que estão na erraticidade, também tem. Esse posto de socorro que está ali, ele recebe todos aqueles que querem se melhorar. Mesmo eles estando ali naquela região do mal, engajado em algumas gangues, quando eles querem se melhorar, que eles vão procurar socorro, eles também são socorridos. Então, é o livre-arbítrio. E é igual nós aqui na Terra. Nós temos condição ou não de nos melhorarmos. E como a Aninha falou, aqui na Terra a gente não sabe, né, o que vamos encontrar lá. Então, quando eles morrem, eles levam essa sensação nossa. Também não sabem o que tem lá. Né? Então, mas todos um dia vão se melhorar. Né? A lei de Deus que todos nós progredimos. Sim. Obrigada.
Mais alguma pergunta? Comentários? Ô, Ana, então, assim como a gente viu e nós falamos agora para Dorô, esse posto de socorro, ele fica no umbral, né? E muito próximo da terra, né? Eles já estavam quase chegando à terra quando pararam ali, né? Então, é um lugar onde fica a maioria de nós, quando desencarnamos, a gente sabe que todos nós vamos passar pelo umbral para queimar ainda alguns fluidos que a gente tem, né? Antes de seguir, se Deus quiser, para lugares melhores. Mas é o plano mais próximo aqui da Terra. É o plano que, como a gente viu no estudo da mediunidade, são aqueles seres que nos influenciam mais. Né? Que eles são estes seres aí que estão o tempo todo nos cutucando as nossas feridas para nos ajudar a melhorar. Então, nós não temos que ver esses irmãos que estão ainda nessa ignorância total. A gente tem que perceber que a gente já conseguiu estudar um pouquinho, entender como eles atuam sobre nós e tentar nos melhorar, né? E eles acabam sendo um instrumento para a nossa melhora, né? E eles acabam se instruindo também. Eles vendo como a gente se melhora, pode servir também para que eles também se melhorem e procurem ajuda lá. Como nós estamos procurando ajuda aqui na Terra, eles também podem procurar ajuda lá. Então, a gente, ao mesmo tempo, né, nós estamos nos melhorando e ajudando eles a se melhorarem também com os nossos atos, com o nosso esforço, porque eles vão estar do lado nos tentando o tempo todo. Então, é o esforço constante que a gente faz para combater essas más inclinações que vai também servir para eles, que eles também podem conseguir isso. Porque quem não procura paz, né? Todos nós queremos viver em paz, em harmonia. Sim. E que bom que tem um lugar assim, um posto assim de socorro para acolher, né, quem necessita, né? Esse acolhimento deve ser muito importante para quem está do outro lado perdido, né? Ter um local onde vai ser acolhido, vai ser amparado, vai ser tratado. Semelhanças na Terra? Total, né? Aqui mesmo nós nos encontramos num local de acolhimento, né? A nossa casa, que nos acolhe, que nos ampara, quanto que nós aprendemos aqui, né? Nos nossos estudos, como a gente está fazendo agora, né? Ô, Ana, que interessante, né? Essa história hindu aí, né? Que fala, sim, nós não devemos atacar, mas nós temos que nos proteger, temos que nos defender. Sim, a gente não deve atacar ninguém, né? Não é isso que o nosso Mestre Jesus nos ensina, né? Mas a gente deve se defender, sim, quando vem o mal, né? Então, quando a gente está nesses pensamentos não muito bons, a gente pode se defender, assim, né? Trocando a faixa de pensamento. Muda o pensamento, vai ouvir uma música elevada. Sabe, falando, não vou fazer isto, não vou fazer isso, porque isso pode ocorrer, né? A gente pode também conversar, não é? Com esses pensamentos que aparecem. Não aceitar essas sugestões. Aceitar, falar, né? não, eu não vou fazer isso porque não é certo, ou vou fazer determinadas coisas. Exatamente. Podemos fazer isso já aqui na Terra? Aqui na Terra, com o que a gente já está aprendendo, com o que a gente vem aprendendo, né? A gente já tem essa condição, né? Porque esse aprendizado também é uma defesa, né? Isso mesmo. Boa noite a todos, Cris Pavão. Eu gostaria de perguntar se, assim como acontece aqui na Terra, onde muitos procuram ajuda e acabam se arrependendo, se no plano espiritual isso também acontece, deles procurarem um local, né, como este, que está ali pronto para recebê-los, e após receberem essa ajuda, se eles podem se arrepender ou não, né, se eles continuam o caminho deles de evolução. Olha, se a gente pensar no André Luiz, né, que estava num lugar pior ainda, né? André Luiz foi lá para o local dos suicidas ainda. E ele ficou muito tempo, até que ele começou a perceber
E ele se arrependeu, ele começou a perceber tudo aquilo e ele lembrou de Jesus, né? Ele lembrou de Deus. E a hora que ele começou naquela oração, pedindo para sair dali, não é só aqueles que vão à procura, aqueles que pedem para sair destes lugares também recebem a ajuda. Então nós vimos também que em nosso lar, uma neta da Dona Laura foi para lá, né? Mas ela queria tanto sair de lá e voltar para a terra, para as coisas que ela fazia, que também ela fugiu de nosso lar. Então, o livre-arbítrio vai estar em todos os lugares. Então, toda vez que nós quisermos nos esforçarmos para chegar próximo de Deus, nós vamos receber ajuda. Nós vamos sair, de alguma forma, daquela aflição que a gente pode estar passando no nosso dia a dia, em qualquer situação que estivermos. Quando lembrarmos de Deus, a ajuda virá. Muitas vezes não da maneira que a gente está pensando ou pedindo, mas ela virá de uma forma, vai chegar a nós através de pensamentos, de palavras, de mensagens, e nós vamos conseguir resolver aquilo. Então, no plano espiritual também é assim. Se lembrar de Deus onde quer que esteja, em qualquer local, no mais baixo, neste próximo à terra, nós vamos receber ajuda. Ou quando percebemos que tem um local de ajuda, nós podemos ir até o local de ajuda e pedir essa ajuda, que ela será dada. Tudo bem, Cris? Pergunta da Renata. Deise, mas no momento de socorrer esses espíritos, existe uma análise do socorrista em entender a história da pessoa e verificar que realmente ela quer ser socorrida, que quer ser ajudada e mudar, evoluir? Assim evita de resgatar desencarnados que podem gerar problemas no posto socorrista, correto? Olha, Renata, o socorro é para todos, né? Deus não escolhe que filho que ele vai socorrer. Ele socorre todos. Agora, tem casos específicos de seres que vão ser socorridos em alguns lugares, né? Então, mas aí são casos que eles já conhecem aquilo, são casos que muitas vezes alguém que já tem mérito pede por aqueles seres para que eles sejam socorridos, e muitas vezes eles ainda não entendem muito, mas depois que eles vão para um local bom, a maioria se arrepende e a maioria entra num processo já de evolução. Mas muitos não são aceitos, né? Sim, isso. Agora, aqueles que não são bons, que fingem, né? A gente também tem em nosso lar lá, aquela mulher que foi pedir socorro lá no portão de nosso lar, e quem foi atender viu a condição dela e viu que aquilo não era verdadeiro, que aquilo era mentira, né? Então, quando eles percebem que é alguém que vai tumultuar lá no meio, que não está arrependido para seguir em frente à vida, também não é aceito. Aninha? Oi. Mais perguntas? Ou podemos fazer as considerações finais aqui? Ana? Pode vir. Boa noite, Ana Paula Quilino. Eu queria... Foi só uma reflexão em relação à história da cobra, que ela resolveu, então, ir nos lugares mudar, né? Mas ela foi recebida, foi muito maltratada. Porque o que foi que ela plantou? Né? Então, você vê uma cobra, a cobra ataca. Então, ela foi recebida com mais agressividade. E eu trago para a realidade da gente aquela pessoa mais agressiva, a pessoa que trata mal todo mundo. E qual é a resposta que recebe? Né? Em geral, uma resposta ruim do mundo. Aí fala, tá vendo? Me tratam mal. Enfim, e tem aí um círculo vicioso. O que é que a gente constrói como imagem, né? O que é que a gente constrói diante das pessoas para que a gente, às vezes, receba um ataque? Né? O que a gente está despertando no outro com as atitudes da gente?
né? Então, Mas aqui, a gente não pode... Oi? Aqui a gente vê assim também aquele que resolveu mudar. Sim. Aqui o caso era aquele que atacava sempre e que recebeu uma orientação e quis mudar. Sim. Né? Então nós temos que ver esse outro Sem sentido dúvida. também. Então, aquele que quis mudar, que começa a se apresentar de forma diferente, muitas vezes a gente não entende, a gente fica arredio, mas a gente tem que entender que todos nós estamos aqui para mudar. Sim, a minha intenção era assim, né? No momento em que eu quero mudar, né? E que muitas vezes a gente fala para as pessoas, puxa, mas seja um pouco mais leve, seja um pouco, né? Reflita um pouco na maneira de se expressar, e as pessoas às vezes se justificam que o mundo também as trata assim. Né? Então, claro, a questão é justamente conseguir mudar, porque se eu não agrido, né? E se eu não agrido, possivelmente as pessoas vão mudar comigo, né? Eu mudando, né? Mas até onde eu plantei aquele clima no lugar onde eu estou. Então, eu mudando, eu posso ir refletindo, né? Por que tem aquele clima? Por que me tratam desse jeito? Né? Percebendo, né? Percebendo o meio que você está, o que você fez, o que você faz, o que você pode fazer. Né? Mudar. Mas, e tanto que as pessoas, às vezes, a gente muda e as pessoas falam, como assim, né? Não entendem nada. É você mesmo? É você mesmo? Não importa, o importante é que a gente mude. Pode falar. Pergunta do Leandro. Existem espíritos que precisam de socorro, mas existem espíritos mais evoluídos que precisam apenas de orientação? Olha, Leandro, todos nós, até chegarmos espírito puro como Cristo, vamos precisar de orientação. Tá? Em qualquer grau que a gente esteja, enquanto não nos tornarmos espíritos puros que vão cooperar com o Pai Criador, nós vamos precisar sempre de orientação, de ajuda, para a gente poder crescer e chegar até lá. Tudo bem? Aninha, então, querida, suas considerações sobre esse capítulo, o que mais te tocou? O que você aprendeu? Eu acho que trazendo para os nossos dias de hoje, né? As nossas armas, elas não são físicas, elas são morais, espirituais, né? E existem algumas armas que nos defendem, como a prece, né? O Evangelho no lar, que protege o nosso lar, que protege a nossa família. O cuidado com os pensamentos, né? O que a gente pensa. A gente sabe que o pensamento tem muita força, pode nos conectar a coisas boas e a coisas ruins. E o esforço em se melhorar a cada dia, né? Quanto mais a gente se esforça em se melhorar, a gente vai afastando essas interferências, né? Que podem comprometer a nossa proteção, né? E tudo isso nos afasta, tudo isso em conjunto, né? Essas armas do bem em conjunto, elas nos protegem do mal que pode até nos rodear, mas não vai ter tanta facilidade em nos atingir, né? Nós podemos abrir o Evangelho qualquer hora que a gente esteja em aflição, Sim. Enfrentando qualquer situação, na nossa casa, no nosso local de trabalho. A qualquer momento, e o mais gratificante é que a gente sempre abre no que a gente precisa ler, né? No que a gente precisa meditar naquele momento. Isso acontece, o Evangelho ele fala mesmo com a gente, né? Isso é muito gratificante. Então, sempre uma arma do bem aí que nós temos, o Evangelho, né? Que a gente estuda, né? Procura seguir o que ele nos orienta. A qualquer momento ele vai nos socorrer, né? Obrigada, Aninha, muito bom. Então, neste momento,
Vamos mais uma vez acalmar a nossa mente, o nosso coração, buscando os nossos mentores, recebendo esse abraço querido que nos conforta neste momento. Vamos recebendo os abraços da equipe espiritual que está junto a nós. E mais uma vez, vamos buscando o meigo Rabi da Galileia. E assim, com os nossos corações unidos, Senhor, aqui, nós o ofertamos a Ti, para que possa juntar ao seu coração misericordioso e derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por toda a criação, por todas as criaturas, por onde houver uma dor, que a luz bendita do seu amor possa iluminar aquele ser. Rogamos, Senhor, que possas iluminar a mente de todos os governantes, para que possam buscar a paz, eliminar as guerras, a miséria, as doenças, que possam se unir em todas as nações, um clima de fraternidade e solidariedade, para que o bem maior se faça para todos os filhos deste planeta. Rogamos, Senhor, pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho e coração do mundo, pelos nossos governantes e por todos aqueles que têm o poder de direcionar a nossa nação. Que eles possam ser envolvidos por Ismael, para que abram suas mentes e seus corações, para que possam fazer o melhor para o povo brasileiro. Rogamos, Senhor, por todos os brasileiros e por todos aqueles seres onde quer que se encontrem, em dores, na fome, onde quer que se encontrem em seus lares, nos hospitais, nas ruas. E rogamos por todos, Senhor, aqueles que trabalham em seu nome, no plano físico e espiritual, para que a fé e a esperança não os desanimem, que eles possam levar sempre um amor no cuidado com aqueles que passam por momentos difíceis. Rogamos, Senhor, que as suas bênçãos possam alcançar todos aqueles que seus nomes se encontram em nossos pedidos de oração e em nossos corações, para que a fé e a esperança esteja sempre presente entre eles. Rogamos, Mestre, por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, trabalhadores, e por todos nós que aqui chegamos em busca do conhecimento, do trabalho e da melhora individual. Assim, Mestre amado, nós lhe rogamos por todos nós, para que a força, a fé, a esperança possa ser sempre um caminho para chegarmos até Ti. E neste momento, Senhor, lhe rogamos que possas derramar bênçãos de luz e de paz em todos nós. Que suas bênçãos sejam carregadas de fluidos vitalizantes, amorosos, calmantes, fluidos luminosos, para que a força, a fé esteja presente em todos nós. E lhe rogamos que nos ajude a estar sempre presentes com os nossos mentores, os mentores do plano maior, e que a fé em Ti seja sempre presente em nosso coração. E assim, Senhor, lhe rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E a Mãe Santíssima, rogamos-lhe, Senhora, que estenda seus braços e seu manto de luz e de amor para nos acolher. E que Ele possa acolher qualquer ser, Mãe, onde quer que esteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite a todos, uma boa semana, que Jesus nos acompanhe.